Nesta semana, as reportagens estavam mostrando que 30% dos brasileiros são analfabetos funcionais. E esse povo todo está chegando até as universidades sem ter a capacidade de interpretar textos e fazer contas. Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais a respeito de possíveis soluções para os nossos filhos e as nossas famílias. Essas estatísticas têm nos mostrado que estamos confiando demais na capacidade do Estado de oferecer uma educação de qualidade para as nossas crianças e jovens. E o que acontece quando os pais acabam abrindo mão da sua própria responsabilidade de educar os seus filhos, delegando isso para o Estado? O que acontece é o que temos visto acontecer: abandono intelectual dentro das escolas. E todos nós somos corresponsáveis por esse descaso. Você pode estar pensando com que autoridade eu venho falar da educação nas escolas, mas eu tenho experiência de ter trabalhado tanto em escolas públicas quanto particulares, e eu estou acostumado a ver diretorias e coordenadorias de escolas orientando os professores a mentir para as famílias ou ainda a omitir informações, fingir que nada está acontecendo. E muita propaganda enganosa tem sido feita por aí. Como, por exemplo, se vender uma educação em que tal escola tem os melhores professores, como se as próprias teorias de aprendizagem já não tivessem mostrado que, na verdade, um estudante ele vai aprender quando ele estiver predisposto ao aprendizado e não quando alguém quiser empurrar algum conhecimento para ele. Isso quer dizer que não é o professor que ensina, é o estudante que aprende. Até mesmo porque nos dias de hoje temos visto muitas possibilidades de aprendizagem utilizando as próprias inteligências artificiais ou grupos de estudos menores, como por exemplo aqui no OpenMaker você pode trazer o seu projeto e desenvolver ele coletivamente com pessoas de diferentes faixas etárias. E hoje eu queria trazer para você um exemplo de uma escola de Cotia, que é considerada uma escola pública de alto desempenho, para que você entenda toda essa jogada de marketing que existe, por exemplo, dizendo que algumas escolas têm a capacidade de oferecer uma educação de alta qualidade, então todo mundo deveria se inspirar nessa escola modelo. Mas hoje eu vou te contar como que ela opera para conseguir esse tipo de ranqueamento. As escolas que ficam atrás desses altos ranqueamentos normalmente são aquelas que estão buscando algum tipo de reconhecimento com pontuações na prefeitura ou no estado de São Paulo, aqui, que é o nosso caso, para que então ela consiga receber maior quantidade de verbas. E qual que é a estratégia para que a escola consiga atingir essa educação melhorada? Não é simplesmente melhorando a qualidade do ensino-aprendizagem, mas sim fazendo coisas que aparentemente vão fazer com que a escola fique bonita ou como se ela fosse capaz de produzir algo. Mas o que acontece é que, na verdade, essas escolas que conseguem alto desempenho, elas buscam estratégias de captar sempre os melhores estudantes para aquela escola. Então eles pegam famílias que supostamente são de baixa renda, mas escolhe os estudantes de alto desempenho para formar equipes de estudantes que tenham altíssimo desempenho. Então a escola consegue um alto ranqueamento, porque esse estudante teria um alto ranqueamento na escola onde ele estivesse, ou mesmo se não estivesse na escola, e então eles conseguem captar recursos para investir dentro de uma escola em que para esses estudantes na verdade nem era tão necessário assim. Afinal de contas, eles já têm uma alta capacidade e alta motivação para aprender. E é isso que existe por aí quando as pessoas se referem a escolas de sucesso. A realidade que temos encontrado por aí é que muitos desses estudantes no ensino médio, principalmente, estão sofrendo de depressão. Muitos deles estão passando por dificuldades, tendo que ser encaminhados para tratamentos psicológicos ou ainda tendo que ser medicados para que eles consigam pelo menos ir para a aula e não ter surtos psicóticos na aula. Isso é o que temos visto acontecer não somente com estudantes, mas professores. E eu vou falar para você, é mais do que 50% dos estudantes que se enquadram nessas condições de altíssima pressão psicológica e de exigência para que eles consigam algum tipo de resultado, o que mostra para a gente que toda essa educação
escolarizante está completamente falida. E a principal solução que podemos colocar para essas crianças que estão sofrendo por problemas psicológicos é tirar toda essa pressão social que existe sobre resultados, toda a comparação e competitividade que existe dentro da própria sala de aula, para que então esse estudante ele tenha liberdade para aprender, que é aquilo que a gente chama de aprendizagem livre. E outra coisa que vai ajudar nesse processo de desburocratização de expectativas é realizar a educação não formal, ou seja, não é aquela que é controlada pelo Estado. E tudo isso mostra pra gente por que a educação domiciliar tem apresentado melhores resultados do que essa educação controlada pelo governo. E só para eu te dar um exemplo interessante, os meus filhos quando estudavam na escola nunca foram considerados como se fossem gênios ou coisa do tipo, mas depois que eles ingressaram numa dinâmica de educação domiciliar, desfrutando de uma aprendizagem livre, é muito comum eu encontrar pessoas dizendo assim para mim: mas a sua filha, o seu filho, eles são superdotados, né? Não são estudantes normais. Mas quando eles estavam na escola, eles, na verdade, nunca foram chamados dessa maneira. Isso acontece porque no ambiente em que eles podem escolher aquilo que eles vão aprender, naturalmente eles vão aprender de verdade e vão conseguir ter um desempenho maior do que a média, que é o que temos visto por aí. E eu sei que você deve estar pensando que esse assunto é muito controverso, muito provavelmente porque você não conhece quais são as estatísticas internacionais que comparam a educação que é oferecida nas escolas com a educação domiciliar. Então, se você tem interesse em saber mais sobre assuntos de educação científica que foram revisados por pares, principalmente de um PhD na área de educação científica, que é o Brian Ray, então dá uma olhadinha nesse vídeo que eu já gravei a respeito desse assunto e a gente se vê nos próximos vídeos. Falou!